São Paulo. Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, aquele abraço, sejam bem-vindos ao canal Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesse vídeo é algo que eu já queria ter feito há algum tempo, agora deu certo, aprendi a fazer, né? Fui fazer aí busquei os tutoriais da vida e consegui fazer algo aqui, vamos ver se você vai gostar. Mas basicamente é para a gente explorar um pouco a história do futebol goiano. Eu sou um historiador do futebol goiano, ao lado dos meus companheiros Rafael Bessa, João Paulo de Medeiros e Vinícius Tondolo. Nós temos o projeto que é o Futebol de Goiás e Suas Histórias, que estuda, que cataloga e que divulga a história do futebol goiano. E eu quis trazer um pouco disso para cá. Então nós teremos aqui um quiz, né, que nada mais é do que um jogo de perguntas e respostas. Eu trarei algumas perguntas para você, você vai responder aí, né, num papel ou mentalmente na sua cabeça, e depois lá no final você me diz aí quantas você acertou, quantas você errou, se você aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo, algum fato que você desconhecia e que agora você ficou sabendo, tá bem? Então essa aí é a ideia do vídeo. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. E é sempre muito bom ter você aqui no Futebol 62. Deixe o seu like, se você ainda não for inscrito eu te convido a se inscrever e fique à vontade para fazer o seu comentário. Vamos lá ao nosso vídeo inaugural, quiz edição de número 1 aqui do Futebol 62. Pergunta de número 1 na tela para você. Qual foi o primeiro time goiano a disputar uma competição nacional? Goiânia, Vila Nova, Atlético, Goiás. Tempo, cronômetro para você. Vamos lá, hein? Vamos ver o seu desempenho. E a resposta correta é... Vila Nova. Em 1963, o Vila Nova disputou a Taça Brasil. Isso porque o Vila Nova havia sido campeão goiano de 1962 e pela primeira vez o estado de Goiás teve um clube. Já tinha tido a seleção, mas foi a primeira vez que o estado de Goiás teve um clube representando o estado em uma competição nacional, portanto o Vila Nova em 1962. Vamos ao segundo? Qual destes times é o recordista de títulos da segunda divisão estadual? Aparecidense, Itumbiara, Rio Verde ou Craque? Tempo. E a resposta é o Rio Verde. O Rio Verde é o maior recordista de títulos da segunda divisão goiana. O Rio Verde conquistou o campeonato goiano da segunda divisão 6 vezes. É um número grande de títulos, né? 69, 82, 89, 93, 2011 e o último em 2016. Então o Verdão lá do Sudoeste é o recordista de títulos goianos da segunda divisão. Vamos ao nosso terceiro vídeo. Em que ano o futebol goiano se tornou profissional? Né? Que as equipes aqui do estado de Goiás se profissionalizaram. 60, 44, 62 ou 71? Cronômetro na tela, você pode pensar aí, deixe a sua resposta, anote, depois fale para mim se você acertou ou não. A resposta é 1962. Em 1962, depois de muito desencontro, né, muitas disputas, tinham times que queriam, tinham times que não queriam, inclusive aconteceram de equipes que acabaram, que não quiseram se profissionalizar. O futebol goiano foi profissionalizado em 1962, era uma exigência da CBD, e depois disso o futebol goiano pôde ter representantes nas competições nacionais. Então a resposta, 1962. Vamos a mais um, vamos agora ao vídeo de número 4, a pergunta de número 4 aqui do nosso quiz, a edição número 1 do quiz do Futebol 62. Qual foi o primeiro time goiano a decidir uma competição nacional, oficial, tá bem, gente? Anapolina,
Atlético, Goiás, Goiânia. Qual desses times foi o primeiro time goiano a decidir uma competição nacional oficial? Acertou? Vamos ver a resposta. A Anapolina, a Associação Atlética Anapolina, decidiu a Taça de Prata de 1981. Times goianos já haviam decidido outras competições regionais, como o Torneio Centro-Oeste 1976, competições como a Taça Brasil Central, como o Torneio da Integração Nacional, mas a primeira competição realizada pela Confederação Brasileira de Futebol, uma competição nacional oficial, quem decidiu foi a Anapolina. Perdeu o título para o Guarani na Taça Brasil, na Taça de Prata, né, que correspondia ao Campeonato Brasileiro, em 1981. Uma pena, né? A Chata tinha um timão naquela temporada. Vamos para mais uma. Agora é a nossa quinta questão. Qual dessas equipes nunca disputou a primeira divisão do Brasileiro? No caso do Campeonato Brasileiro. Goiânia, Anapolina, Itumbiara ou Anápolis? E aí, você sabe qual é a resposta correta? Fale aí para mim depois. Quem destes nunca disputou a Série A ou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro? E a resposta é Anápolis. O Anápolis nunca disputou a primeira divisão. O Goiânia, o Itumbiara e a Anapolina, todos eles disputaram o Campeonato Brasileiro, a elite do futebol brasileiro, no final dos anos 70. Já o Anápolis nunca teve esta oportunidade. Tá gostando? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. É sempre um prazer ter a sua audiência. Se você não for aqui do estado de Goiás, também estiver conhecendo o canal agora, é muito bom tê-lo por aqui. Vamos a mais um, vamos à nossa sexta questão aqui do quiz do Futebol 62. Primeiro jogador a ser convocado para a seleção principal atuando por um clube goiano: Baltazar, Luvanor, Valdeir ou Idemar? Qual desses quatro foi o primeiro goiano jogando por um time goiano a ser convocado para a seleção brasileira principal? E a resposta correta é o Idemar. O volante Idemar, em 1989, foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Silva, né, que tinha dirigido o Goiás, inclusive, 3 anos antes, e ele convocou o Idemar para 2 amistosos em 1989, isso para a seleção principal. Tá bem? Outros jogadores goianos já haviam sido convocados para seleções de novos, como eles chamavam, ou que era a famosa, era sub-23, né, mas naquela época era chamada de seleção de novos. Vamos seguir aqui com o nosso quiz, agora as 7 perguntas. Como é que você está se saindo até agora? Acertou tudo? Acertou quase tudo? Não está acertando nada? Fala para mim aí nos comentários. Vamos à nossa 7ª pergunta, colocando na tela para você o quiz, edição número 1 do Futebol 62. Quando foi fundado em 1943, o Vila Nova era um time tricolor, celeste, alvirrubro ou alvinegro? Cronômetro para você. Celeste é azul, né? Alvirrubro, vermelho e branco, alvinegro, vermelho e preto, tricolor, um time formado por 3 cores. Responde aí, vamos ver se você acerta esta. E a resposta certa é alvinegro. O Vila Nova Futebol Clube, quando foi fundado no ano de 1943, tinha as cores preto e branco. Depois ele mudou, passou a ser tricolor, chegou a ser verde e amarelo e finalmente em 1955 se tornou um time alvirrubro. Desde então o Vila mantém as suas cores vermelho e branco. Tá bem? Histórias aqui no Futebol 62. Vamos para a nossa 8ª pergunta do quiz. Qual foi o primeiro time goiano a participar de um jogo internacional? Goiânia, Goiás, Atlético ou Goiatuba? Um jogo contra uma equipe de outro país, né? Qual destes foi o primeiro a fazer um jogo contra uma equipe de outro país? O tempo está terminando, deixe aí a sua resposta correta, que é o Atlético. O Atlético Goianiense foi o primeiro time goiano a jogar contra uma equipe de outro país, né? Isso em 1944.
1958, um time lá do Paraguai chamado Guarani, da cidade de Vila Rica, veio em uma excursão ao Brasil e fez 2 jogos aqui em Goiânia. E no dia 24 de outubro de 1958, aniversário da capital, o Guarani enfrentou o Atlético no Estádio Olímpico e empatou por 0-0. Aquela foi a primeira vez que um time do estado de Goiás jogou contra uma equipe de outro país. Vamos seguir aqui com o nosso quiz e agora vamos à pergunta de número 9. Em que ano foi fundado o Itumbiara Esporte Clube? 1955, 1970, 1949 ou 1975? Tempo para você pensar. O tradicional Itumbiara Esporte Clube, campeão goiano de 2008. E a resposta é 1970. O Itumbiara Esporte Clube foi fundado em 1970 após uma fusão entre o Goiás Esporte Clube e o Nacional Esporte Clube. Inclusive herdou destes clubes as cores. O Goiás era azul, o Nacional era vermelho. Eles se uniram e tornaram o Itumbiara um tricolor, né? Azul, vermelho e branco. Então, 1970 foi o ano de fundação do Itumbiara. Vamos seguir aqui, chegamos à 10ª pergunta, hein? Depois você me diz aí como é que você está se saindo no nosso quiz. A pergunta de número 10 está na tela. Qual foi o primeiro clube goiano a conquistar um título nacional? A primeira vez que um time daqui ganhou uma competição nacional. Foi o Goiânia, o Goiás, o Vila Nova ou o Atlético? Tempo para você pensar. Aqui nós estamos falando de título oficial, competição realizada pela Confederação Brasileira de Futebol. E a resposta correta é Atlético. O Atlético foi o primeiro time goiano a conquistar uma competição nacional em 1990. Comandado por Homero Cavalheiro, o Atlético foi campeão brasileiro da Série C em uma final contra o América Mineiro. O jogo decisivo aconteceu no estádio Serra Dourada. 10 perguntas, hein? Restam só 5 e eu quero saber como é que está o seu desempenho. Vamos à nossa 11ª pergunta aqui no quiz, edição número 1 do Futebol 62. Qual é o time em atividade mais antigo do estado de Goiás? Atlético? Craque? Jaraguá? Pires do Rio? É aquele fundado primeiro, né? O primeiro desse aí que foi fundado, que ainda está em atividade. Deixe a sua resposta. Jaraguá. O Jaraguá Esporte Clube é um time em atividade mais antigo do estado de Goiás. A equipe da cidade que lhe empresta o nome foi fundada no dia 2 de fevereiro de 1929, ou seja, o Jaraguá está caminhando para o seu centenário. Então vamos seguir aqui com o nosso quiz agora com a pergunta de número 12. Quem foi o artilheiro do Campeonato Goiano de 1980? Zé Henrique, Valtair, Cacau, Baltazar. Pense e responda, hein? Tem representantes aí, 2 do Atlético, 1 do Goiás, 1 do Vila Nova. Quem foi o artilheiro do Goianão de 1980? E a resposta é Zé Henrique. O atacante Zé Henrique foi o artilheiro do Campeonato Goiano de 1980, jogando pelo Vila Nova com 18 gols, certo? Então, parabéns para quem acertou. Para quem não acertou, você tem um aprendizado, né? Você fica sabendo agora que foi ele o artilheiro. Agora nós vamos à nossa antepenúltima pergunta, a de número 13. Em que cidade goiana fica o estádio Pouso Alto? Quirinópolis, Piracanjuba, Mutunópolis, Jussara. O estádio Pouso Alto fica em qual destas cidades? É um estádio, para quem acompanha futebol nos anos 90, né, vai se lembrar. Piracanjuba é a resposta correta. O estádio municipal Pouso Alto fica na cidade de Piracanjuba. O Piracanjuba Esporte Clube é afastado das competições goianas profissionais desde o ano de 1998, quando disputou a 2ª divisão pela última vez. Chegamos à nossa penúltima pergunta, hein? Como é que está seu desempenho? Tá bom?
Vamos lá, a nossa pergunta de número 14. Quantas finais de campeonato goiano entre clubes do interior aconteceram? 1, 2, 3 ou nenhuma? Puxa aí pela memória, hein? Quantas vezes 2 clubes do interior decidiram o campeonato goiano de futebol? E a resposta é... nenhuma. Nunca aconteceu uma final entre 2 times do interior aqui no estado de Goiás. Já aconteceu dos clubes do interior chegar à decisão, ganhar, perder, mas nunca um contra o outro, correto? Quem sabe, será que teremos uma final em breve entre 2 clubes do interior? Já aconteceu em outros estados, né? Mas aqui em Goiás ainda não. Se um dia acontecer, o vídeo fica desatualizado, né? Vamos à nossa última pergunta para fechar o quiz, edição de número 1 aqui do Futebol 62. Em que ano aconteceu a primeira final de estadual entre Goiás e Vila Nova? 1966, 1949, 1971 ou 1973? A primeira vez que Goiás e Vila decidiram o campeonato goiano. Vamos lá, hein? Quero ver você acertar. E a resposta correta é 1971. O campeonato goiano até 1970 não tinha final, né? Assim, no seu desenho, ele era uma competição disputada por pontos corridos, com exceção de 1947, que aconteceu o final. As outras não tinham, eram competições por pontos corridos. Em 1971, a competição teve final e chegaram à final Goiás e Vila Nova. O time esmeraldino ficou com o título depois de ganhar o primeiro jogo por 2-0 e empatar o segundo em 1-1. E aí, fez as anotações aí? Como foi o seu desempenho? Acertou quantas? Quais você não sabia? Deixa aí, eu quero... Depois a gente vai dialogando aí no chat, nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido proveitoso, principalmente que vocês tenham se divertido, né? Porque esse canal aqui também oferece a você entretenimento. Muito obrigado a todos, deixe o seu like se ainda não deixou, se ainda não for inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.